Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, queremos Te louvar por esta oportunidade tão linda, meu Deus, que o Senhor nos concede de estarmos reunidos e unidos na Tua presença, crendo e confiando no Senhor, que é o mesmo, que estará, ó Deus, neste momento, falando conosco, uma vez mais, pelo poder da Tua palavra, que será transmitida aqui nesta noite pelo Teu servo, a mensagem, meu Deus, a qual cremos que verá de encontro a necessidade do nosso coração e suprirá todas as nossas necessidades, suprirá a nossa vida, meu Deus, porque aqui adentramos para ouvir a Tua palavra e nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. É o que pedimos no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pedir licença para tirar a máscara. Eu quero convidá-los neste momento a abrirem as vossas Bíblias, aproveitando que vocês já estão em pé. Vamos ler a carta aos Efésios. Nós vamos ler a carta aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo 25. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Eu estou muito feliz pela oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor neste culto da família. Agradeço a Deus por estar juntamente com os amados irmãos reunidos em nossa congregação. Deus abençoe o pastor, todos os obreiros, diácono Bartolomeu e todos os irmãos da equipe da família que desempenham um ministério tão importante em nossa congregação. Efésios capítulo 5, versículo 25. Todos encontraram? Está escrito assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Eu vou ler novamente o versículo 25, que é o versículo que eu quero destacar nesta mensagem, e que tem a ver com o tema que nós vamos pregar aqui. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tome seu assento mais uma vez, por gentileza, adorando ao Senhor. Nós vamos tomar como base nesta noite um conteúdo muito importante da carta aos Efésios. Fiquei muito feliz quando vi o evangelista André fazendo a leitura de Efésios, porque venho a contribuir com o que nós vamos pregar nesta noite. E é interessante observar que a carta aos Efésios possui um destaque entre os livros do Novo Testamento. E o motivo para esse destaque está no próprio conteúdo que o apóstolo Paulo apresenta nesta carta. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo 1,
nós vemos o apóstolo Paulo trazendo verdades muito importantes sobre o fundamento da igreja. Ele também traz palavras de gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. No capítulo 2, nós entendemos que o propósito da salvação, o propósito de Deus, é a salvação de todo aquele que crê, independente da sua origem e da sua condição. No capítulo 2 também, o apóstolo Paulo mostra que Jesus salvou a todos, judeus e gentios, fazendo com que ambos se tornassem um só povo. No capítulo 2, nós também aprendemos que a igreja é comparada a um edifício, onde Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, e que nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. No capítulo 3 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo apresenta um mistério que foi revelado em Cristo, um mistério que não era compreendido pelos carnais e pelos judeus, mas que é um fato. E que mistério é esse? É a própria igreja que foi revelada, a própria igreja que foi apresentada. E Paulo qualifica esse mistério como riqueza insondável. No capítulo 4 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a unidade da igreja e ensina que nós devemos nos despojar do velho homem, ou seja, nós devemos abandonar tudo o que é relacionado ao velho homem, tudo que é relacionado à velha criatura. E ele nos exorta a viver em santidade. No capítulo 5, o apóstolo Paulo continua a sua exortação sobre santidade, nos ensinando a abandonar as impurezas da carne, nos ensinando a abrir mão de tudo aquilo que vinha comprometer a nossa vida de santidade, e começa a apresentar ensinamentos muito importantes sobre a família cristã. E nesses ensinamentos sobre a família cristã, o apóstolo Paulo vai até o capítulo 6, onde, no versículo 10 do capítulo 6, ele começa um estudo muito profundo a respeito da batalha espiritual que todos nós enfrentamos. Quando nós olhamos para este rápido resumo, nós vamos entender que a carta aos Efésios possui verdades centrais da fé cristã. O apóstolo Paulo fala sobre a doutrina da salvação, ele fala sobre a igreja, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a santidade, ele fala sobre batalha espiritual, mas ele não deixa de falar sobre a família cristã. E mais ainda, o apóstolo Paulo trata de aspectos práticos do cotidiano. Ele fala de questões práticas sobre a família. Ele trata de relacionamento conjugal. Ele ensina sobre a submissão da esposa e o amor que o marido deve ter com ela. Ele ensina que os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. E ele ensina também, orienta os pais, que eles não devem educá-los provocando a ira ou submetendo a estresse desnecessário, mas que deve ser educado com disciplina e admoestação. A admoestação é a advertência, disciplinando e advertindo a respeito das coisas de Deus. E o ensinamento sobre família é tão profundo na carta aos Efésios, que em momento algum ele deixa de falar sobre a obra salvadora de Cristo. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo traz a imagem de Cristo padecendo na cruz, sendo crucificado, se entregando voluntariamente pela humanidade. E ele vai dizer: assim como Cristo amou a igreja, assim como Cristo se entregou pela igreja, o marido também deve amar a esposa a ponto de se entregar por ela. E ele vai dizer mais ainda: a igreja é o corpo de Cristo. Cristo ama o seu corpo e cuida dele. E ele vai utilizar a seguinte lógica:
O homem e a mulher são uma só carne. Então, da mesma forma que Cristo ama a igreja, eu tenho que amar a minha esposa. E ele vai dizer, assim como eu amo a mim mesmo, eu devo amá-la. Para exemplificar, da mesma forma que eu desejo ser respeitado, eu devo respeitá-la. Da mesma forma que eu desejo ser tratado com dignidade, eu devo tratá-la com dignidade. Da mesma forma que eu não gostaria de ser tratado com desrespeito, eu não devo desrespeitá-la. Se eu não gosto de ser tratado com violência, não devo tratá-la com violência. Da mesma forma que eu cuido de mim, eu devo cuidar da minha esposa. Devo demonstrar a ela um amor, tomando como base um modelo principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Então perceba que o amor do Senhor Jesus Cristo revelado na cruz do Calvário é um modelo para o seio familiar. Eu vou repetir. O amor que o Senhor Jesus Cristo revelou na cruz do Calvário é um modelo para a família cristã. E nós não podemos fazer nada no reino. Nós não podemos fazer nada no plano espiritual sem amor. E é por isso que nesta mensagem eu quero olhar para o sacrifício de Cristo. Eu quero olhar para o amor que Cristo revelou na cruz do Calvário. Eu quero que você, nesta noite, não olhe para o Kelvin. Eu quero que você olhe para Cristo nesta noite. Eu não quero que você olhe para os seus problemas. Eu quero que você esqueça a máscara um pouco, continue usando. Mas eu quero que você esqueça um pouco dessa máscara e olhe para Cristo. Olhe para o sacrifício dele. Olhe para a obra dele. Olhe para o amor que ele manifestou na cruz. E nós vamos aprender com o amor de Cristo. Eu quero trazer um tema para esta mensagem. Qual é o tema desta mensagem? O amor de Cristo como modelo para a família. Vou repetir. O amor de Cristo como modelo para a família. Vamos aprender nessa noite, então, sobre o amor de Cristo? Quando eu olho para o amor de Cristo na cruz, quando nós olhamos para o amor de Cristo na cruz, nós entendemos que o amor exige sacrifício. É a primeira verdade que eu quero trazer. O amor de Cristo nos ensina que o amor exige sacrifício. Quando nós procuramos estudar sobre o sentido de amor, nós vamos entender que amar e amor é fazer o outro feliz. É viver para que o outro seja feliz. Amor exige sacrifício entre as pessoas. Amor envolve dedicação voluntária, ou seja, eu me sacrifico para fazer a minha esposa feliz. E a minha esposa se sacrifica para me fazer feliz. É um sacrifício mútuo. É um sacrifício mútuo, onde eu abro mão de coisas importantes para que a minha família esteja bem, para que a minha família caminhe bem, para que a minha família tenha saúde, para que a minha família mantenha equilíbrio. Eu abro mão de coisas, muitas vezes egoístas, para que a minha família seja feliz. Então o significado de amor na Bíblia exige sacrifício. E é importante notar que o conceito de amor que a palavra de Deus apresenta como modelo, que é centrado em Cristo, é totalmente contrário ao que o mundo apresenta. Por quê? Porque o mundo não apresenta um amor verdadeiro com base no sacrifício. O mundo apresenta um amor falso com base na carne e na satisfação dos prazeres carnais. Então o conceito de amor apresentado pelo mundo é um amor falso, pautado no pecado. E tudo que é pautado no pecado tem a ver com egoísmo e satisfação da carne. Eu vou exemplificar. O amor mostrado nas novelas mostra justamente esse conceito equivocado de amor. Esse conceito errado de amor, que não tem base na palavra de Deus. Qual é o conceito de amor nas novelas? Você pode perceber
uma família estruturada, até que de repente aparece um amor proibido, um amor imoral, um amor indecente, um amor que vem para destruir, mas que apresenta fortes emoções. Então o que acontece? Aquele amor verdadeiro, aquela família firmada em princípios importantes, é substituída por uma aventura que vai causar a destruição, por uma aventura que vai causar a desgraça. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos na carta aos Gálatas a seguinte ideia. Quando o apóstolo Paulo apresenta a lista de obras da carne, ele vai dizer que as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, obras da carne que conduz à morte. E no mundo, o conceito de amor verdadeiro é trocado por comportamentos que trazem a destruição. Agora vamos voltar para a palavra de Deus e vamos olhar para a expressão máxima do amor, Cristo. Perceba que a expressão máxima do amor, que é Cristo, traz ensinamentos fundamentais para a nossa casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O que nós temos? O Senhor Jesus, deixando o seu trono de glória, se despindo da sua glória, fazendo-se semelhante aos homens, sofrendo as mesmas aflições que nós, numa obra de sacrifício, numa obra expiatória, por amor, para que todo aquele que crê em seu nome tenha vida eterna. O amor verdadeiro apresentado em Cristo é um amor que exige sacrifício. E esse mesmo amor de sacrifício é o amor que é trazido pelo apóstolo Paulo para ensinar: marido, assim como Cristo amou a igreja, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Trazendo algumas lições práticas para o culto de hoje. Se nós temos o amor de Deus como modelo em nossas vidas, e se nós temos o amor de Cristo como modelo para a nossa família, e se nós vivemos o amor de Deus em todos os momentos da nossa vida, eu estou disposto a ter sacrifícios importantes para que a minha família seja feliz. E muitas vezes esse sacrifício é algo tão simples, é algo tão pequeno. Isso é algo que todos nós temos dificuldades aqui. Todo mundo tem dificuldade. Muitas vezes o sacrifício exige desligar o celular por 1 hora. E como é difícil. Como é algo que todos nós temos dificuldades. E quando eu recebi o convite para pregar nessa noite, eu percebi uma coisa. Que quando você prega para culto de família, você prega para si mesmo. Porque verdades que são trazidas aqui, são aplicadas a todos nós. Ninguém está a escape do espelho que é a palavra de Deus. E se existe algo que nós devemos abandonar, se existe algo que nós devemos sacrificar, são pequenas coisas que atrapalham a nossa vida com Deus e com a esposa e com os filhos e com o próximo. Ou seja, eu preciso estar disposto a ter sacrifícios. Quantos aqui estão dispostos a sacrificar nessa noite? Amém? Então a primeira verdade que eu quero que você grave na sua mente, no seu coração é: o amor de Cristo nos ensina que o amor exige sacrifício. O que você precisa sacrificar na sua vida para que a sua família seja feliz? O que você precisa sacrificar para que o teu relacionamento conjugal melhore? É uma reflexão que a palavra de Deus traz nesta noite. Segundo, quando nós olhamos para o amor de Cristo, nós entendemos que o amor de Cristo nos ensina sobre perdão. Ou seja, o amor exige perdão. E a palavra perdão possui vários significados. No Antigo Testamento, no hebraico, o perdão tem o sentido de atitude de misericórdia
onde Deus perdoa e não condena o pecador pela transgressão. Deus perdoa e não condena o pecador pela transgressão. No Novo Testamento, no grego, nós vamos ter um sentido de soltar, cancelar, remir, perdoar. Ou seja, no Novo Testamento nós temos o sentido de perdão de dívidas, perdão de ofensas. É quando eu olho para a ofensa que foi destinada a mim e eu perdoo. E é importante destacar que Jesus ensina no seu ministério sobre perdão, e Jesus na prática ensina sobre perdão a todo momento. Ele perdoa os pecados das pessoas, ele perdoa o pecado dos homens na cruz. O perdão encontra a sua expressão máxima em Cristo. A mensagem de salvação que Jesus traz ao mundo é uma mensagem de perdão. Cristo perdoa a humanidade. Cristo perdoa o pecador que vem arrependido aos seus pés. Nas cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala de justificação e graça, em Romanos. E justificação tem a ver com um sentido jurídico. Num tribunal, quando você merecia ser condenado, Cristo vem e te justifica. A condenação que deveria ser dada a você agora não é dada mais. Você está justificado. E aqui nós vamos observar mais duas palavras importantes: misericórdia e graça. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que nós merecíamos receber, mas Cristo, pela sua misericórdia, nos livra. Como assim? Todos nós merecíamos a condenação do inferno, até que Cristo aparece, e pela sua misericórdia, Ele nos livra. E eu vou mais longe ainda: se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, com certeza o inferno estaria aberto e nós seríamos tragados pela fúria do inferno. Meu Deus, que forte! Mas é isso que Deus faz. Ele nos tira a condenação que nós merecíamos ter. Ele nos livra da condenação. E o que é graça? É favor não merecido. Como assim? Você não fez nada para merecer a salvação. Você não fez absolutamente nada, mas Cristo, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele manifesta o seu amor na cruz. Como assim? Nós não temos méritos de nada, é pelos méritos de Cristo que nós somos salvos. É Cristo na cruz, pagando o preço por você. O amor de Deus, o sacrifício de Cristo, é a mensagem mais poderosa sobre o perdão. Ou seja, a condenação que estava sobre a sua vida não está mais. E se você pecou, se você caiu, se você falhou, eu tenho uma boa nova para você. E tem gente que hoje só fala de tragédia, mas hoje você não veio aqui para ouvir tragédia. Você veio aqui para ouvir boas novas. E a boa nova que eu trago para você nesta noite é: há perdão verdadeiro em Cristo. Aleluia. 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 Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo e veja: Ele te perdoa. Ele te perdoa. Ele te justifica. Ele te purifica. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário faz as suas vestes serem brancas como a neve. Olhe para a cruz, olhe para Cristo e entenda a mensagem de perdão. E é justamente essa mensagem poderosa que Paulo vai trazer para a família. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aleluia. E o perdão parece ser algo tão difícil de colocar em prática, né? Todos nós aqui. E o que o perdão representa? Por que as pessoas não perdoam? Porque existe algo no inconsciente. Existe uma concepção errada de perdão. Por mais que você não aceite, essa concepção errada muitas vezes está no inconsciente. O que perdão não é? Perdão não é fraqueza, como muitos dizem. Perdão não é covardia. Na visão contrária ao cristianismo,
Perdão representa fraqueza. Inclusive, o filósofo ateu Nietzsche, ele dizia que o sacrifício de Jesus representa fraqueza e barganha. Para ele era isso. Veja, uma concepção contrária do mundo e que muitas vezes está impregnada na nossa mente, no nosso coração. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que perdão é totalmente o contrário de fraqueza. Perdão representa uma atitude nobre, tão nobre a ponto de Cristo praticar na sua essência. Quando você pratica o perdão, você não está sendo fraco, você está sendo semelhante a Cristo. Aleluia! Perdão não é intolerância ao erro. Ah, se eu perdoar eu vou tolerar o erro? Não. O perdão não tem a ver com ser cúmplice do erro. Muito pelo contrário, é você olhar para o erro e reconhecer que houve erro. Mas é ser tolerante. Eu sei que teve erro, eu sei que teve injustiça, eu sei que eu fui ferido, mas mesmo eu sendo vítima da ofensa, o perdão me faz superar isso. Perdão também não é anular a justiça. Ah, eu fui injustiçado, se eu perdoar não haverá justiça. Não, muito pelo contrário. Perdão é você entender que houve injustiça. Só que mesmo assim, você toma uma atitude que ultrapassa a injustiça. É uma atitude superior à injustiça. A diferença é que agora você não vai fazer justiça com as próprias mãos. A justiça agora está nas mãos de Deus. É Ele quem é o dono da justiça. Aleluia! Então veja, existe um princípio muito importante no perdão. É o princípio chamado misericórdia. Quando você perdoa, você está sendo misericordioso, porque perdão significa livrar o outro da culpa. Perdão significa livrar o outro da culpa. Agora veja, Jesus nos ensinou isso quando ele foi misericordioso com os pecadores. Cristo estava sendo apedrejado, Cristo estava sendo humilhado, Cristo estava sendo cuspido. No entanto, ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E para quem pensa que perdão significa aceitar a injustiça, o ladrão na cruz também pediu perdão. Cristo garantiu o perdão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a justiça foi feita, ele pagou pelos pecados dele, pagou pelos erros da carne dele, foi crucificado juntamente com Cristo. Ou seja, perdão tem a ver com ser misericordioso. Significa olhar para o teu próximo, olhar para os erros do teu próximo, olhar para as falhas do teu próximo, e mesmo assim, você aceitar ele como ele é, com tudo que ele tem. Por isso que o ministério pastoral é algo para poucos, né, pastor? Porque o ministério pastoral exige uma prática de perdão diária. É ovelha atrás de ovelha, e você perdoando, e você perdoando. E você ensinando sobre perdão. Agora veja que interessante. Diante disso, Jesus ensina que se o perdão não fizer parte das nossas vidas, nós não seremos perdoados também. A oração universal, e muitas vezes até utilizada por um movimento ecumênico, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e vai continuando, até que chega um momento que você ora, e as pessoas oram e nem refletem no que estão orando. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, da mesma forma que Cristo esteve disposto a liberar o perdão, nós também precisamos estar dispostos a liberar o perdão. E eu digo mais ainda, há mais benefício no perdão do que você imagina. Só que existem algumas coisas que impedem as pessoas de perdoar. Primeiro, o ódio, que é um sentimento destruidor que pode levar ao descontrole. O ódio leva ao descontrole. Aquela atitude de não conseguir olhar nem na cara. Se chegar perto, é o ódio. E o apóstolo
A Bíblia relata que sobre a ira do homem não opera a justiça de Deus. Todos nós temos tendência a se irar, mas o apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. E o ódio aparece como uma barreira para o perdão. É um sentimento de autodestruição. Por exemplo, nós temos também um outro, autopiedade. A pessoa age como uma eterna vítima. Isso leva a um tipo de depressão, onde a pessoa fica numa prisão de vitimismo sem fim. E a pessoa diz a vida toda: eu fui injustiçado, fui injustiçado, fui injustiçado. E essa mágoa é levada para sempre. E existe uma outra atitude que é o orgulho, que faz com que a pessoa viva na defensiva, argumentando sempre que o outro está errado. E por isso, não há busca pela reconciliação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus agiu totalmente ao contrário. Por isso, se você sente um ódio, se você sente um sentimento de raiva, de ira, é sinal que o que está te impedindo de perdoar é o ódio. Se você é uma vítima eterna e você não consegue perdoar, é sinal que é a autopiedade que está te impedindo. E se você acha que o outro é sempre errado e que você nunca decepciona ninguém, é sinal que o orgulho é que está te impedindo de perdoar. Eu tenho uma notícia para você, uma verdade muito importante. Da mesma forma que você foi decepcionado, você decepciona a gente todo dia. Todo dia, mesmo que inconscientemente. Agora veja, Cristo, a todo momento, é ofendido. E mesmo assim, o sangue dele purifica, perdoa a todo momento. E onde abundou o pecado, a graça é superabundante. Aí você me pergunta: o que eu preciso fazer então, para que esse princípio que o apóstolo Paulo traz para a família, esse ensinamento com base no amor de Cristo nos ensina? Nós vamos aprender que nós precisamos de determinação. O que é determinação? Hoje eu decido perdoar. Não importa o que eu estou sentindo, não importa aquela barreira, mas eu vou perdoar. Segundo, amor. Só haverá perdão quando houver amor. Aí alguém diz: mas eu não sinto nada. É simples, é porque existe um conceito errado de amor, romantizado. E as pessoas acham que amor é: o céu é azul, o céu é lindo, a lua está brilhante. E a pessoa vive num romantismo eterno, superficial. E a pessoa acha que para amar alguém, a pessoa tem que ficar. Amor é muito mais do que um mero sentimento. Amor é ação. Mesmo estando magoado, mesmo estando ferido, eu supero isso e tomo uma atitude de perdão. Perdão é ação. Amor é ação. E o amor muitas vezes está presente em coisas que nós não vemos. É o pai que levanta sempre e se sacrifica pela família, mesmo sem falar uma palavra. É a mãe que faz algo por um filho, sem o filho merecer. O amor é ação. E tem mais uma palavra que é humildade. Sem humildade nós não podemos perdoar. O que é humildade? É olhar para o outro e dizer: aquela pessoa é falha nisso, nisso, nisso. Mas quando você chega no espelho, você também consegue dizer: eu sou falho nisso, nisso e nisso. É eu saber que eu também tenho erro, reconhecer isso. A falta de perdão muitas vezes acontece porque nós queremos apontar o erro de um e de outro, mas nós não olhamos para os nossos erros. E pior ainda é quando nós apontamos os erros das pessoas, mas nós também temos os mesmos erros. Agora veja, existe algo muito importante nessa palavra. Cristo, ele liberta o pecador através do perdão. Sabe por que você foi liberto do pecado? Porque Cristo te perdoou. Sabe por quê? Que aquele ser humano que outrora tinha uma história manchada, agora tem uma história pura, limpa? É porque Cristo perdoou. Sabe por que você teve um recomeço na tua vida? Porque Cristo perdoou. Agora veja que interessante. O perdão faz com que nós venhamos recomeçar.
Se existe algo que pode fazer hoje o teu relacionamento recomeçar, a tua vida recomeçar, é a palavra perdão. O perdão pode dar um recomeço para você. Cristo te dá um recomeço nesta noite através do perdão. E a palavra que eu tenho nesta noite, a palavra que eu trago, olhando para o amor de Cristo manifesto na cruz tem recomeço para a tua vida nesta noite. Receba esta palavra porque tem recomeço para você nesta noite. Há um recomeço para a tua família, há um recomeço para a tua casa, há um recomeço para o teu casamento, há um recomeço para você, há um recomeço para você. Há um recomeço para você. E Cristo pode garantir esse recomeço para a sua vida nesta noite. Aleluia. Terceiro, quando nós olhamos para o amor de Cristo na cruz, nós entendemos que o amor de Cristo exige a centralidade de Jesus. O amor de Jesus nos ensina algo. Nos ensina que Jesus é o centro. Quando nós vemos Filipenses capítulo 2, nós vemos todas as atitudes de Jesus relacionadas ao amor. Olha só, ele vai dizer: não façam nada por interesse, por vaidade, por humildade. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor não tem interesse. O que é amor? É o fazer sem interesse nenhum. É o amar a Deus, é fazer as coisas de Deus, é amar o meu próximo e não ter interesse nenhum com isso. Não querer benefício próprio, é amar incondicionalmente. Eu faço a obra de Deus de forma incondicional. Eu amo de forma incondicional. Agora veja, Jesus, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele fez-se semelhante aos homens. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só amor verdadeiro para obedecer até a morte, e morte de cruz. Aí você me pergunta, Cristo foi humilhado. Aí você entende no versículo 9: porque Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Não se trata do homem, não se trata de você, se trata da glória de Deus. Cristo é glorificado. O amor exige a glória de Deus. A glória de Deus. Se nós estamos falando de Jesus ser o modelo da família, nós temos que entender, Jesus só será o modelo verdadeiro quando Ele for o centro da nossa casa, quando Ele for o centro da nossa vida, quando Ele for o protagonista da nossa história. Abra a porta da tua casa para Jesus, mas primeiro, abra a porta do teu coração. Deixa Ele fazer morada. Deixa Ele fazer morada, deixa Ele fazer a diferença na tua vida, deixa Ele tomar as rédeas da tua história. Porque quando Jesus tomar as rédeas da tua vida, quando Jesus for o Senhor da tua vida, as coisas vão mudar de figura. Sabe por que há muitas famílias sendo destruídas? Sabe por que há muitos casamentos acabando? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus não está na casa, porque Jesus não está na vida. Quando Jesus fazer parte daquela casa, quando Jesus for o centro daquela casa, eu garanto, as coisas vão mudar de quadro, as coisas vão mudar de situação, porque quando Jesus chega na casa, a situação muda. Quando Jesus chega na casa, as coisas mudam, o milagre acontece. Em Marcos capítulo 5, Jesus entra na casa de Jairo. A filha dele estava morta. Quando Jesus chega na casa daquele homem, a Bíblia diz que Jesus entra na casa. Jesus traz o pai e a mãe consigo. Jesus olha para aquela menina e diz: levanta-te. A menina que está morta levanta. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque Jairo creu na palavra de Jesus e o milagre chegou na casa. Quando você crê na palavra de Jesus, o milagre chega. O que é impossível se torna possível e Ele faz o milagre. Em Lucas 19, Zaqueu estava em cima de uma árvore. Quem era Zaqueu? Publicano, homem odiado pelos judeus, homem odiado pelas pessoas, homem que enriquecia às custas do dinheiro que não era dele, ou seja, todos nós era corrupto. Zaqueu era corrupto.
Zaqueu era um homem que enriquecia ilicitamente. Era um homem que estava em cima de uma árvore, numa posição alta, vendo Jesus de longe. Até que Jesus olha e diz: Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje eu vou entrar na tua casa. O que Jesus está dizendo hoje: Zaqueu, eu vou fazer uma mudança na tua casa, mas você precisa descer da árvore. Zaqueu desce da árvore, Jesus entra na casa, e aquele homem que era corrupto diz: olha, hoje eu mudei de vida, hoje eu não quero saber mais disso. Sabe o que nós aprendemos com isso? Desce da árvore e entra com Jesus na casa. Desça da árvore e entra com Jesus na casa, que você vai ver a mudança, você vai ver o milagre. Quando Jesus entra na casa, a coisa muda de figura. Aí Jesus disse: hoje a salvação chegou a esta casa. Por que a salvação chegou à casa? Porque as portas estavam abertas para o mestre entrar. Abra a porta do teu coração, abra a porta da tua casa e coloca Jesus como centro. Em Lucas capítulo 4, Jesus cura a sogra de Pedro. Aí alguém até brinca, todo culto da família alguém brinca, né? Poxa, curou a sogra. Só que algo muito importante acontece. Jesus cura a sogra de Pedro, mostrando o poder dele na família de Pedro. O poder de Deus pode alcançar a tua casa nessa noite, e pode acontecer milagre lá. Ah, mas irmãos, isso foi com Jesus. Em Atos capítulo 10, Pedro chega à casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Gentio. Quem era Cornélio? De origem italiana, era um militar, um centurião, um homem de guerra, um homem de disciplina. Mas a Bíblia relata que ele era um homem piedoso, dava esmolas, orava a Deus, até que Deus disse: Cornélio, a tua esmola foi aceita, e a tua oração chegou até o trono da graça. Eu vou mandar alguém aí para te ajudar. Pedro chega à casa de Cornélio depois de uma visão. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, Deus tinha um propósito para Pedro. Qual era o propósito? Mostrar que o poder de Pentecostes estava disponível também aos gentios. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, e quando Pedro começa a pregar o evangelho na casa de Cornélio, o que acontece na casa? O Espírito Santo desceu sobre os que estavam na casa. Eles receberam o batismo no Espírito Santo. Eles creram, foram cheios do poder de Deus. Aí Pedro disse: quem pega essas pessoas de descer as águas? Na casa de Cornélio teve batismo no Espírito Santo, teve salvação de almas e teve batismo nas águas. Aí você me pergunta: o que Deus tem para a minha vida? Deus tem batismo no Espírito Santo para a tua casa. Deus tem salvação para a tua casa. Deus tem milagre para a tua casa. Em Atos 16, Paulo e Silas na prisão, depois de pregar o evangelho em Filipos, e depois de serem presos por expulsar o demônio de uma menina possessa, a Bíblia relata que eles estavam presos, as mãos algemadas, os pés algemados, mas eles não cessavam de orar e cantar. Quando perto da meia-noite, as cadeias começaram a tremer, os aguilhões caíram por terra, os presos foram libertos. Aí você pensa: nossa, que milagre poderoso, nossa, que milagre maravilhoso. Aí quando você olha, vê o carcereiro com uma espada. Aquele homem estava prestes a cometer suicídio, estava prestes a se matar, não sabia o que fazia. Aí ele pergunta: o que eu preciso fazer? Aí Paulo e Silas respondem: é simples, crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Aí você me pergunta: a família do carcereiro foi salva sem pregação? Não, a questão é o seguinte: a fé do apóstolo Paulo era tão grande naquele momento que ele dizia: quando eu pregar o evangelho na casa do carcereiro, não vai ter outra, a salvação vai chegar na casa dele. Aleluia, aleluia. O carcereiro abriu a casa dele, aqueles homens pregaram o evangelho, e a família daquele homem se converteu, e todos desceram as águas. Ou seja, tem gente que pensa que milagre, tem gente que fala que milagre é uma cura, é milagre também, mas não existe milagre mais poderoso, não existe milagre mais gratificante do que ver a salvação de uma família. Aleluia, não existe nada mais recompensador de que ver uma família aos pés do altar, do que ver uma família recebendo o poder de Deus, do que ver uma família recebendo a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, nós aprendemos que o amor exige sacrifício, nós aprendemos que o amor exige perdão, e nós aprendemos que o amor exige
colocar Jesus como centro da nossa vida. Se coloque em pé. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção para tomar algumas atitudes nessa noite. Tomando como base o amor de Deus. Primeiro, o que você precisa sacrificar? Por amor. Sacrifique. Segundo, o que e quem você precisa perdoar? Perdoe. E terceiro, o que tem tirado Jesus do centro da tua vida? Desliga o Netflix um pouco. Coloca Jesus como centro. Abra a tua Bíblia um pouco. Leia um pouco a Bíblia. Faça algo para que Jesus seja o centro. Aleluia. E segundo, você que nessa noite quer abrir a porta do teu coração para Jesus entrar, para Ele fazer morada na tua vida e na tua casa. Você que quer entregar a tua vida, a tua família a Jesus, quer fazer um pacto com Deus, quer renovar a tua aliança com Deus, vem à frente rapidamente. São 9h30. Eu destinei uma boa parte para a mensagem. E vou fazer o apelo, já vou encerrar, já vou orar. Vem à frente. Você que quer uma mudança, você que essa palavra falou, tocou em alguma área da sua vida e você quer nessa noite mudar essa situação. Você que nessa noite quer responder essa mensagem com fé. Alguma parte dessa mensagem falou com você. E você quer responder a essa mensagem dizendo: Senhor, eu aceito a mensagem, eu aceito a palavra. E você quer tomar uma atitude de fé, venha à frente. Venha e mantenha a distância. Mas venha à frente. Não perca a oportunidade de mudar de vida. Nós ficamos tanto tempo com as portas fechadas. Não perca a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Não perca a oportunidade de estarmos aqui num culto público, de você tomar uma atitude. Não perca a oportunidade. Não perca. Não perca. Não perca. Nós vimos que as igrejas fecharam e muita gente disse: que saudade dos cultos, que falta faz os cultos. As portas abriram novamente, estão abrindo novamente, né? Então não vamos perder a oportunidade. Não vamos nos arrepender de novo de dizer: eu não aproveitei o culto, eu não aproveitei a mensagem como eu deveria, eu não passei tempo na casa de Deus como eu deveria. Amém? Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus, diante do altar. Amém? Mais alguém que deseja nessa noite vir à frente? Então vamos orar a Deus nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos em Sua presença uma vez mais. Nós reconhecemos a nossa condição espiritual diante de Ti. Fazemos parte do Teu corpo, fazemos parte da Tua igreja. E a Sua palavra uma vez mais nos confronta. A Sua palavra mais uma vez nos confronta. A Sua palavra mais uma vez nos leva a mudar de vida, Senhor. Por mais difícil que seja, por mais que a luta contra a nossa carne seja um fato, mas a Tua palavra nos confronta. Porque se não confrontar, não é a Tua palavra. É a Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que é o espelho, para que as nossas falhas sejam refletidas. Todos nós diante de Ti somos falhos. E nós clamamos pela Sua misericórdia. E nós oramos ao Senhor pedindo que esta mensagem venha fazer efeito em nossos corações. Venha fazer efeito em nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que esta palavra, que esta mensagem venha mudar a nossa vida, Senhor.
por favor, não permita que venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Não permita, Senhor. Não permita que não venhamos ser tocados pelo Teu poder. Não permita que venhamos sair deste culto sem uma mudança. Não permita, Senhor, sem experimentarmos o verdadeiro Evangelho, sem experimentarmos a Sua graça, sem experimentarmos o arrependimento, sem experimentarmos o perdão dos pecados, sem experimentarmos a salvação que vem pelo Senhor. Por favor, toca a nossa vida. Nós clamamos, a nossa alma grita, Senhor, pedindo a Sua misericórdia, pedindo uma resposta, pedindo ao Senhor que venha tratar das nossas vidas. Trata as nossas vidas, Senhor. Precisamos ser tratados pelo Senhor, precisamos ser curados pelo Senhor, precisamos ser mudados pelo Senhor, precisamos ser diferentes, precisamos ser cristãos de verdade. E nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha produzir arrependimento, que a Tua palavra venha produzir efeito. Não é por nosso mérito, é pelo Seu mérito, é pela Sua graça, pelo Seu amor que nós clamamos e oramos. Em nome de Jesus, Senhor, faz a obra, que nós venhamos vivenciar milagres em nossa casa, em nossa família. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Que Deus abençoe. Só vou passar um paninho aqui no microfone, rapidinho. Protocolo. Glória a Deus. Bênção. Você foi abençoado com essa palavra? Amém. Eu também fui. Glória a Deus. Eu disse em uma das reuniões anteriores que nós precisamos alterar a liturgia do nosso culto, dando mais tempo para a palavra. E hoje, somado aí a palavra do nosso irmão Kelvin, e mais a palavra e o testemunho do Jefferson, nós dedicamos esse culto a Deus com 1h05 de palavra. Queremos fazer isso todo domingo, dando uma oportunidade de 15 minutos para alguém dar um testemunho, ou alguém entregar uma palavra. E é tão bom, porque saímos daqui revigorados pelo Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe irmão Kelvin, né, pela palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que ela produziu efeitos em nossa vida. Irmãos, ao encerrar o nosso culto, eu queria ajudar o irmão Laertes a se desvencilhar das revistas que ele tem. São 18, né? 18 revistas. Quanto? 19. Vou estar perfilhando isso aí na escola 18. Vamos acabar logo, senão ela vai procriar aí. Irmãos, eu senti aqui de nós pagarmos essas revistas e doarmos para o irmão Walter, que atende os caminhoneiros lá no pátio de triagem. Ele precisa de Bíblias e de material evangélico. Então, uma revista custa R$10. Irmão Laertes, 2 por minha conta, viu? Ao sair daqui já acerto. E você que quer evangelizar, quer abençoar, ele pague, pode ficar com a revista. Ou se você já tem, deixa, nós vamos passar para o irmão Walter. Amém? Vamos estar em pé. E vamos terminar cantando aquele corinho tão fácil. Entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Sabe, lembram? Lembram? Me ajudam aí? Então vamos lá. Cantar e depois vou dar a bênção. Obrigado, pastor César. Põe na sua agenda, vamos marcar um dia aqui, para o senhor pregar aqui para a Vida Paranaguá. Viu? Sempre bem-vindo. Glória a Deus.
entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Mais uma vez. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha tortura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o amor melhor é maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e as virtudes do doce Espírito Santo estejam sobre a vida de todos nós. E juntos dizemos: se Deus é por nós, ninguém. Avivamento. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão.